Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Animus Podcast. Este episódio é a continuação do podcast anterior que falou sobre o livro de Bernardo Stamatelas e nós aqui separamos o podcast em duas partes. Esta é a segunda parte. Estamos aqui a discutir o livro intitulado Gente Tóxica. No podcast anterior, que podes assistir aqui mesmo no nosso canal, ali embaixo podes encontrar, nós falamos aqui sobre 8 personalidades tóxicas e hoje nós vamos continuar e para essa discussão temos aqui o professor Moisés Kanjek. Moisés, seja bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez. Obrigado por este convite amabilíssimo. Estamos cá para dar a nossa contribuição e ajudarmos os nossos internautas, esses queridos fiéis e pontuais e assíduos acompanhantes da página Animus Podcast. E é sempre um prazer tê-lo aqui e vamos aqui falar mais um pouco deste livro que muito fala sobre questões do nosso dia a dia. Exato. Então, para ti que não te inscreveste ainda no nosso canal, por favor, para ajudar esse projeto a crescer, pedimos que vá lá, inscreva-te no canal, dê um like neste vídeo e noutros vídeos que nós publicamos, ative as notificações e desta maneira tu poderás receber um sinal, uma notificação do YouTube de que publicamos vídeo novo. Vá lá, comente, compartilhe com teus amigos, pelo menos compartilhe com uma pessoa, já estarás a nos ajudar bastante. Então, vamos aqui continuar com a discussão sobre o livro Gente Tóxica. E para isso vamos falar da nona personalidade tóxica, que é o chefe autoritário. Exato. E então, como é que podemos identificar um chefe autoritário no nosso dia a dia? Ok, muito obrigado por essa questão pertinente, mas com a vossa permissão, antes que comecemos a falar destes conteúdos que certamente os nossos internautas muito anseiam, gostaria de fazer uma especial saudação, a todas as mulheres, uma vez que estamos no mês de março e convencionalmente é um mês dedicado a elas. Saúdo-vos, queridas mulheres, calorosa e nutritivamente. Dizer que mulher é aquela bússola orientadora que não permite que tudo o que toca se perca. É aquele manto que muito aquece nos dias mais frios dessa nossa jornada. Mulher é mãe, é cuidadora, é protetora. E muito bem dizia o saudoso bispo emérito, já de feliz memória, Dom Vite, que foi a primeira pessoa a ser honrada por Deus. Então, querida mulher, você que nos assiste, faça valer o seu nome no bom sentido e seja sempre essa pessoa acolhedora, protetora e que se afasta de toda coisa que consigo carrega um mal. E assim, passo a responder a questão que nos foi colocada, que é sobre como identificar um chefe autoritário. Certamente, todos nós, nos nossos locais de trabalho, tenhamos lidado com um chefe que julgava que poderia ter posse da nossa vida às 24 horas do dia. Mas antes que possamos trazer cá as características, é necessário que estabeleçamos diferença entre autoridade e autoritarismo. Todo o líder que se preza deve possuir autoridade, porque a autoridade não é mais senão essa capacidade que, por direito, alguém que seja superior hierárquico de outrem tem dentro de uma relação laboral de dizer o que se espera de ti, o que se espera de mim. Isto é autoridade. Já o autoritarismo é o abuso dessa autoridade, ou seja, quando extrapolamos os limites naturais que devem sempre nortear qualquer relação laboral. Assim, o chefe autoritário é soberbo, é arrogante, porque tem medo do talento que os seus subordinados possuem. Tem medo que seja substituído por conta de ter chegado neste cadeirão, se calhar pelo nepotismo, ou por uma outra via não legal. Então, o chefe autoritário é alguém que, não confiando nas suas competências, procura
semear discórdia, procura agredir verbalmente todo o funcionário hierarquicamente inferior à posição que ocupa. Está sempre desconfiado, não aceita sugestões de outras pessoas. É daquelas pessoas que gosta muito da seguinte frase: aqui é assim, e se não gostar, a porta está ao lado. E fica complicado, porque as pessoas sem emprego, né, e que não tenham uma fonte de rendimentos estável, né, podem sentir-se muito mal quando são obrigadas a suportar um chefe autoritário, porque entre ficar sem o salário e suportar o chefe, muita gente prefere às vezes viver nesta situação de sofrimento, né? E é por conta disso que passamos a confundir serviço com servilismo. Não, mas também não há muito que se faça. O emprego está difícil. Muitas vezes as pessoas chegam mesmo por suportar condições precárias de trabalho para poderem sobreviver. Como é que uma pessoa que se encontra nessa situação pode livrar-se do chefe autoritário, né? Porque às vezes é o dono da empresa. Realmente, né? E na época em que vivemos, dificilmente se encontra relações saudáveis entre os chefes e os subordinados. Mas é necessário que, primeiramente, entendamos e compreendamos esse chefe autoritário, porque muitas das vezes pessoas com esta atitude ou são muito incompetentes, não é? Ao ponto de não confiarem na autoridade que possuem, ou terão sido alvo ou vítimas de uma situação igual. Então, se compreendermos de onde vem esse autoritarismo, de onde vem esse abuso do poder, facilmente saberemos como lidar com esta pessoa. Mas também não pode vir da má educação, né? Às vezes não teve a oportunidade de ser bem educado e por conta disso não consegue lidar com as pessoas no local de trabalho. Sim, há pessoas que infelizmente por conta da situação vivencial na sua tenra idade tenham uma e outra situação dessa. Mas isso é uma questão de caráter, é uma questão de personalidade, né? Uma questão de caráter, uma questão de personalidade. E é uma questão que, quando a pessoa é aberta, pode ultrapassar. Mas boa parte dos chefes que assim se procedem é mesmo por insegurança. E prejudicam o crescimento da empresa. Porque toda uma empresa, quando não tem um relacionamento saudável, não progride. E o chefe deve ser um líder capaz de entender que ele não sabe tudo e jamais saberá tudo. Por isso que tem essa necessidade de ter pessoas, muitas vezes melhores capacitados do que ele, a ajudarem em uma e outra função. E o bom chefe congrega todas essas habilidades que todo o funcionário, ou que todos os funcionários possuem, pega o talento de cada um e faz com que isso renda para o bem da empresa e para o bem de todos. E falando ainda do bom chefe, o autor apresenta algumas características do bom chefe, né? Exato. Ele chama de virtudes, né? Virtudes do bom chefe. Sim. Quais são essas virtudes que o autor nos apresenta? A primeira questão é que o líder, não é? Ou seja, o bom líder deve sempre possuir uma mentalidade de posse. O que é isso de mentalidade de posse? É a capacidade de cuidar de tudo quanto lhe confiam como se fosse teu. E muitas das vezes eu fico a pensar e fico muito triste em muitos comportamentos que nós temos tido para com os bens públicos. Julgamos que, por não ser de ninguém, não nos pertence. Não, é de todos nós. E às vezes não cuidamos aquela coisa só porque inconscientemente pensamos que não temos participação naquele bem, mas temos, por intermédio dos impostos. O que é público dura pouco. Num país de pessoas deseducadas. Né? Por exemplo, um carro de uma instituição pública tem a probabilidade de durar menos tempo comparando com um carro de uma pessoa privada. Sim. E isso, como muito bem ele disse, deve-se pelo déficit de educação que as pessoas têm. Não é? Porque quando as pessoas têm uma cultura de educação muito elevada, sabem que todo o bem público tem uma parte de si, por intermédio dos impostos. Sim. E deve cuidar, porque mais do que beneficiar a ti, beneficiará outras pessoas
que descendem de ti, como os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos. Então é necessário que nós aprendamos a ter essa mentalidade. E toda a organização que tem um líder, que mesmo não sendo o dono, cuida como se o dono se tratasse, essa organização prospera. Mas também com limites, né? Porque senão vai pensar que a instituição pública é dele. Vai começar a extravasar. Não, mas essa questão de cuidar como se fosse dele não é só da instituição enquanto estrutura. É até dos funcionários. Porque eu, quando sou um chefe, sou um líder comprometido, eu não terei medo de buscar financiamentos para que os meus subordinados se formem, para que os meus subordinados se aprimorem a cada dia, a cada instante, a cada minuto. Isso é cuidar. Quer dizer, o chefe não pode ter medo de ser superado. Né? Não. Vê que um funcionário está a estudar, ele fica preocupado. Este camarada aqui vai me passar. Até por uma... Porque também existe nos locais de trabalho, né? Em algumas empresas e algumas instituições públicas, também existe a corrida pelo poder. Né? Existe a corrida pelo cargo. Então... Vejamos que como é que eu poderia dizer? O ser chefe acaba sendo um cargo cobiçado por muitos. Sim. Por tem conta disso, regalias, tem um salário melhor. Por conta disso é que o chefe deve ter autoridade, capacidade de dizer aos subordinados o que se espera deles e ajudar que esses subordinados consigam atingir os objetivos propostos para o bem da empresa e para o bem de todos os que acreditam na mesma. Aqui está. Agora, não cabe só cuidar das estruturas, porque nós em Angola temos um mau hábito de julgar que as organizações são estruturas. Não. As organizações são as pessoas que compõem a mesma. Não temos o hábito de dar formação aos funcionários. Assim não se produz, assim não se vai distante. Então, você que é líder, busque cuidar dos funcionários, que eles cuidarão bem do seu negócio. Como seres humanos. Né? Exatamente, porque quando você cuida dos funcionários, dá dignidades, ou dá dignidade a estes, facilmente eles saberão cuidar do seu negócio, porque sentir-se-ão como parte deste negócio. Ok. Então, essa é a primeira característica que nós devemos tecer e devemos ter em conta. E depois, a outra característica é aspirar a ser sempre um especialista. O chefe deve buscar sempre por mais, não é? Deve, a cada dia, superar a sua ignorância, superar os seus limites, as suas dificuldades e ter uma visão de grandeza. E que muito bem nós já dissemos que a visão de grandeza vai consistir em quê? Em olhar para o capital humano, olhar para as pessoas que compõem esta empresa como o melhor e o único recurso em que se deve apostar. Porque todo o resto será fruto das competências, das habilidades, dos soft skills que essas pessoas possuírem. Mas sendo chefe e buscar, né, aprender mais, é preciso ter humildade. Exato. E tem vezes que o cargo que a pessoa ocupa de chefe acaba por eliminar a humildade da pessoa. Né? A pessoa começa a achar que sabe tudo, até nem ouve conselho dos subordinados. Né? Isso acontece. Realmente, não é? E pessoas que assim se procedem, como muito bem descreve o autor, são pessoas tóxicas. São pessoas que precisam de ajuda. E precisam ter essa capacidade de reconhecer que estão doentes e que precisam mudar de atitude. Do contrário, acabarão sujando, acabarão destruindo tudo quanto tocam. Até porque, se o chefe for inteligente, ele pode aprender mesmo também com os seus colegas, né? Os seus subordinados, digamos assim. E além de ler livros, né, que falam sobre o tipo de trabalho que a sua instituição, né, pratica, também pode buscar informações importantes a partir mesmo dos seus funcionários. E existe aquele chefe que quando chega não conversa com ninguém. Ele entra no seu gabinete, fecha a porta e quando sai é para dar ordens. Não conversa com os subordinados. A história nos tem ensinado grandes lições, não é? Vejamos que parte das batalhas vencidas, parte das guerras vencidas, todo o êxito foi para os generais. Mas quando muitas das vezes foram
os últimos na frente de batalha. Então, o bom chefe é aquele que consegue organizar a sua equipa, consegue motivar os seus funcionários ao ponto de tudo fazerem em prol da empresa. E todo bom resultado acabará elevando o nome do chefe e não dos funcionários. Então, daí que temos, além dessas virtudes já ditas, o bom chefe tem de ser pontual. É interessante. Tem que ser o primeiro a chegar. Que cá, na nossa realidade, cá no nosso contexto, você às vezes vamos em certas instituições e você percebe que o chefe é sempre o último a chegar e o primeiro a sair. Chega, não comunica com os seus subordinados, como muito bem disse o querido Fernando. O chefe, independentemente do que esteja a viver, tem de ser aquele camarada estampado sempre, ou carregando sempre o perfume do sorriso no rosto. Tem de ser o primeiro a chegar, ao ponto de esperar os seus funcionários na porta, dar a mão, rir para com eles, desejar um bom trabalho. Todo aquele que assim se procede, queiramos ou não, estará a produzir fortemente para a empresa. Quem é o funcionário que não gostaria, tão logo chegasse, recebesse um bom dia caloroso, um bom dia saudável do seu chefe? E antes que comecemos o trabalho, é sempre deixar algumas palavras de conforto. Porque o funcionário é humano. O funcionário tem problemas além da empresa. E ainda acho que, reforçando ainda esta ideia, né? Estabelece aqui uma pequena diferença entre o líder e o chefe. Exatamente, já autores que... Porque essas características que nós estamos aqui a apresentar, que o autor apresenta como características ou virtudes de bom chefe, praticamente, se nós olharmos noutros pontos de vista, será como se fossem características do líder. Exatamente, mas o líder não deixa de ser chefe. Só que as pessoas começaram a criar, não é, um fosso entre essas palavras, desde o momento que a palavra chefe ficou muito marcada por atos negativos de certas pessoas. Mas, se formos ao fundo, é a mesma coisa. O líder também é chefe. Também é chefe. Só que é um bom chefe. Exatamente. Okay. Então, a palavra chefe, inicialmente, não tinha esse pendor negativo que hoje as pessoas procuram dar. Infelizmente, a atitude de pessoas que chegaram a certos cargos por nepotismo, se calhar por um outro teste que não seja legal, acabaram dando uma forte negatividade a esta palavra, ao ponto de alguns criarem uma ruptura entre o ser chefe e o ser líder. Agora, seja chefe, seja líder, porque até o líder, antes de tudo, tem de ser chefe, tem de ter esse poder. Tem que ter autoridade. Exatamente. Então, tá aqui. Então, você que é chefe no seu local de trabalho, sempre que for ao trabalho, procure ser pontual, receba bem os seus funcionários, deixe desta cara de pesar, amarrotada, sorria. Parece que nós temos a ideia de que quando trancarmos a cara é quando as pessoas vão ter medo de nós e vão nos respeitar. Né? Esse é Se o eu maior... rir muito com eles, vão me apanhar nas patas. As pessoas que pensam assim, acham que se ficar nervoso, né, vai conseguir impor a ordem no local de serviço. Infelizmente. Então, a par desta pontualidade que muito estamos aqui a descrever, é necessário também que o chefe, líder, saiba dizer as coisas. Buscar sempre o melhor momento para repreender num bom tom, numa forma mais elegante possível o seu funcionário. Mas antes de repudiar, é bom que busques as qualidades e os bons feitos que ele já logrou para a empresa. E não só, também tem que saber o momento para dizer as coisas. Exatamente. Há erros que não se podem repreender em público. Né? Isso estamos aqui a dizer, então, procurar sempre o bom momento. Sim. Procurar sempre as melhores palavras, mas antes de focar no erro que o funcionário terá cometido, procure buscar as qualidades e os bons feitos que ele já logrou para a empresa. Sim. Porque muitas das vezes os chefes pegam-se muito na negatividade do funcionário e acabam botando por terra todo o bom trabalho que tem feito. E isso desmotiva o funcionário. E é necessário também que o chefe tenha uma autoestima profética. O que é isso? Quer dizer, capacidade de fazer com que os funcionários aspirem sempre mais. Lapidem ao máximo o talento que interiormente jaz.
Quer dizer que o chefe não pode se sentir assustado pela evolução dos seus funcionários? Nunca. Até deve ser o primeiro A incentivar. a encontrar em cada funcionário o seu verdadeiro real, o seu verdadeiro potencial e incentivá-los a irem para mais. Aqui está a dimensão da autoestima profética. Mas assim não coloca em causa o seu cargo, né? Vejamos, o que eu perderia... Na empresa não vai surgir alguém com mais capacidades que ele. É normal, é normal. Essa pessoa até pode, um dia, ir muito mais distante que o líder atual, mas nunca vai se esquecer que teve a mão sábia desta pessoa que agora já não é líder. E será um líder eterno para ele. E nós não somos eternos, é necessário que nós aceitemos e preparamos as pessoas para que no devido momento nos substituam. Sim. Nós não podemos pensar que o lugar, a cadeira que ocupamos num determinado órgão público ou privado é a cama da nossa casa, não. Não, mas essa mentalidade não é comum, né? Mas tem das pessoas que exercem cargos públicos de chefia, né, querem permanecer lá o tempo que quiserem. Eu digo, não todos, a maior parte deles, né? E quando você fala em exoneração ou sair do cargo, parece que dói. É por isso que muitas das vezes não conseguimos conhecer o desenvolvimento, não conseguimos conhecer a autorrealização. Porque é assim, nós não devemos ficar, como disse muito bem o Dr. Sérgio Raimundo, na dimensão do arroz com feijão e peixe frito, né? Se nós olharmos na pirâmide de Maslow, nós vamos perceber que temos aqui as necessidades básicas, mas depois temos as outras necessidades, que é a autorrealização. Então, fazer com que alguém que não se acreditava era meu subordinado e graças ao meu olhar, à minha ajuda, atinge patamares maiores, há melhor realização do que essa? Acredito que não. Temos de ser mentores para os outros, temos de acreditar e não podemos esperar que os outros estejam permanentemente nesse lugar em que estão. Não é fácil que os indianos definiram a vida como uma roda. Mas não acha que isso também é por causa da falta de alternativas? Porque há pessoas que quando deixam de ser chefe não têm mais quase nada a fazer, né? Eles só sabem fazer aquilo. Sim, não acha que se as pessoas desenvolvessem os seus outros dons e talentos, né, poderiam facilmente consolar-se quando deixam de ser chefes? Mas às vezes deixa de ser chefe, vai para casa, volta ao seu cargo anterior e sente um vazio dentro de si. Fosse para casa é favor. Muitas das vezes vai para o cemitério porque apanha trombose. Não quer aceitar que isso é natural. E até houve-se muitos casos de pessoas que fazem alguns procedimentos mágicos, sim, para poderem permanecer nos cargos. Dizia, às vezes eu brinco que nos nossos locais de trabalho há muita gente com o aroma do perfume e ervas, né? Porque estão constantemente a ter banhos. E até há pessoas que exercem cargos e você entra para o gabinete deles, encontras uma Bíblia, encontras um crucifixo, uma cruz e tal. Diz que isso é para proteção, porque aqui tem muitos invejosos. Só que né? essa pessoa que tem a Bíblia, tem o crucifixo aí, se fosse só isso, tudo bem. Às vezes é para debaixo da cama uma bacia, quer dizer, confundem as coisas. Mas nós devemos deixar muito bem claro que não há melhor feitiço senão o trabalho, senão a busca constante pelo aprimoramento. E é triste que a África muitas vezes é marcada pela negatividade por causa desses comportamentos. E hoje, um dia desses, estava com um senhor que vive num desses municípios do interior de Angola, e ele diz que ele fica assustado porque quando se aproximam momentos de nomeações e exonerações, vê muitos carros luxuosos a frequentarem aquela aldeia. Porque muitos buscam por uma suposta proteção para continuar. Mas, vejamos lá, você é intelectual. Você passou pelo sofrimento da carteira, pelo sofrimento da leitura. E acabas te entregando a alguém que não tem condições mínimas. A bacia onde vais banhar é a mais suja possível. Por uma pseudo-ilusão de ser alguém, você já é alguém, você é o suficiente. Quer dizer, acreditemos naquilo que são as nossas potencialidades. Tem algo que me chama muita atenção. É que, por exemplo, né, nos países desenvolvidos, as pessoas são nomeadas para exercer, por exemplo, cargos de ministros, né, ou outros cargos de destaque social.
Se houver uma política que não está de acordo com ela, ele demite-se. Há um certo comportamento recorrente neste sentido, né? Que as pessoas demitem-se porque há uma política, há alguma coisa que aconteceu, ele não está satisfeito e tal, ele demite-se. Mas aqui em África é raro nós vermos um chefe a demitir-se. Né? Sim, porque muitas vezes as pessoas chegam aí de paraquedas, ao passo que os outros sabem, têm uma agenda. Eu vou ali por X anos e o meu objetivo é cumprir isso. Se num dado momento perceber que não está a ir de acordo aos objetivos traçados, tenha a humildade de reconhecer que errei. Então me vou retirar para que outra pessoa venha fazer melhor. Mas não será que essas pessoas o fazem porque, mesmo fora da chefia, têm uma vida estável? Sabem o valor que têm muitas das vezes. Porque às vezes nós quer dizer, asseguramos o nosso estilo de vida com as regalias da chefia. Sim. E temos aquele medo de sair dali, porque nós vamos cair, né? A nossa vida vai para o anterior, que às vezes não é muito bom. E há pessoas que têm medo de voltar às veredas antigas, digo assim, né? A vida anterior à chefia. Sim, mas isso é mentalidade de que vai a um determinado cargo para se servir e não servir. Okay. Porque o verdadeiro motivo que deve fazer com que cheguemos a um determinado cargo é fazer melhor as coisas, é tornar a vida das pessoas mais fácil, é realizar os propósitos das pessoas que nos confiam esse poder e não nos servirmos. Agora, por isso que há países que não aceitam que pobres ocupem certos cargos. Mas isso não é mau. Realmente também nós não podemos atribuir a maldade a quem tem um poder financeiro abaixo. Não é? Mas eu aqui trago muito a questão de nos autoconhecermos. É porque nos tais países, né, a maior parte das pessoas já vivem bem. Sim, isso também conta, mas não precisam muito mais do que viver bem é sabermos que propósito temos ao assumirmos aquele cargo. É que muita gente não sabe, não tem uma agenda e chega lá, faz das suas porque caiu aí de paraquedas e quer ser um eterno líder naquele cargo. Até quer ir para a sepultura com homenagens de um cargo que já deixou de ocupar faz tempo. Mas que ridículo é isso? Okay, é complicado. Falar de chefes aqui em Angola é muito complexo. Então vamos... Mas para terminarmos ainda essa parte, eu quero voltar a algo que disseste antes de começarmos a entrar nesse assunto. Falavas da diferença entre serviço e servilismo. É isso, né? Sim. Assim, de forma rápida, diga-nos qual é a diferença entre esses dois conceitos. Não, vejamos, o serviço é o fazer o que por direito cabe a mim fazer, não é? Tendo sempre em vista a celebração ou as cláusulas constantes no contrato de celebração. O servilismo já é fazer só para agradar o chefe, mesmo que errado esteja. Ok. Exato. Tá bom. Vamos agora passar para o 10º elemento tóxico trazido por Stamateas, que é o neurótico. Neurótico. Aqui vamos fazer uma primeira pergunta. Como se manifestam as pessoas neuróticas? Né? Como é que vamos conseguir identificar alguém neurótico? Primeiramente, dizer que queiramos ou não, todos nós temos um grau de neurose. Queiramos ou não, todos nós temos um grau de neurose. Acaba sendo problema quando já é exorbitante, já é acima do normal. Esse termo neurose foi usado pela primeira vez por um médico escocês, isso é em 1977, e foi aprimorado por Freud. Né? Mas entendamos que a neurose acaba sendo uma enfermidade emocional. Vejamos, muitas das vezes as nossas queridas esposas, as nossas queridas mães, para com os nossos pais, querem alguma coisa, mas infelizmente naquele momento o pensamento do pai não chega até lá. Celebramos recentemente o dia 8 e às vezes há homens que por conta de um e de outro problema tenham esquecido e quando chega em casa há indiretas porque não levou flor e não sei o quê. Se calhar no dia seguinte, conscientes do erro que cometeram,
foram a um sítio, compraram um presente e chegam a casa, a mulher diz que não, já não quero, porque se calhar está a fazer por obrigação. Aqui está um princípio da neurose. Está um comportamento neurótico. De que forma? Quer dizer, esse antagonismo, num momento queria, no outro momento já não quer. Não, mas é lógico. Não, mas vejamos, eu arrependi-me do que terei feito. Às vezes não fiz porque queria. Agora, vou para corrigir o meu erro e diz já, não quero. Isso é um comportamento. Não, mas já não dá aquela sensação de surpresa. Sim, mas se calhar é essa a sensação que elas querem. Mas está aqui um comportamento, porque é uma enfermidade emocional. Agora, o neurótico normalmente diz, se não gostam de mim, mas tudo bem. Ainda voltando nesse caso, não acha que isto é uma característica natural às mulheres? Por isso que eu estou a dizer, queiramos ou não, não é só as mulheres, porque eu já ouvi alguém dizer que você não pode prestar muita atenção naquilo que a mulher diz, mas naquilo que ela faz. Sim, mas não é só uma questão da mulher. Os sinais corporais, os sinais emocionais e tal, o seu comportamento, isso é que deve ser o teu foco. Porque às vezes ela diz uma coisa, mas quer dizer outra coisa. Mas também não nos podem obrigar a sermos quimbandeiros. Quer dizer, as pessoas, Deus deu o poder da palavra aos seres para que se entendam. E hoje por hoje, o Fernando sabe muito bem que as pessoas são capazes de manipularem os seus gestos. Eu posso apresentar um gesto que interpretes como sendo alguma coisa, quando no fundo eu não quero aquilo. Então, queres algo? Diga. Mas no caso das mulheres, acho que esse é um comportamento próprio delas. E se quiseres se dar bem com as mulheres, vais ter que fazer o que elas querem, não o que elas dizem. Ser um quimbandeiro, para estar a adivinhar. Não sendo um quimbandeiro, mas... É interessante, né? Ok, vamos continuar. Ok. Então, dizer que... Vejamos, né? Eu daria um outro exemplo. Muitas das vezes, o médico nos proíbe uma coisa, mas em algum momento sentimos uma certa vontade de deliciar daquela coisa. E depois da delícia, aparece a culpa e sentimos-nos mal, não deveria comer, ficamos nessa entre o comer ou não. Aqui está um princípio de neurose, problema emocional. E por isso que eu disse que, queiramos ou não, todos nós acabamos tendo um bocadinho de neurose. E como é que os neuróticos se manifestam? Têm fortemente a necessidade de serem amados e aceitos. A qualquer custo, buscam sempre a aprovação dos outros. Querem sempre chamar a atenção, porque interiormente são muito incapazes de confiarem nas suas potencialidades. Vivem em função da aprovação dos outros. Quer dizer, ele faz uma coisa, enquanto não ouvir um elogio do outro, Exato. Não fica feliz. Tem sempre... Quer dizer, ele não sabe quando é que fez bem. Exatamente, tem sempre a necessidade de ser reconhecido. Isso é perigoso. Mas está aqui, são princípios neuróticos. Tem sempre necessidade pelo poder e pela liderança. Ok. Então são essas... quer dizer, é muito perfeccionista. Uhum. Não admite que enquanto ser humano possui essa dimensão de ser um ser falho. Uhum. E até porque, queiramos ou não, grandes lições da vida acabamos tendo por intermédio dos erros que nós cometemos. O erro tem uma dimensão pedagógica muito forte. Então essas são as características que nós podemos aqui descrever, não é, de pessoas neuróticas. E quando esta neurose estiver a assumir proporções maiores, é sempre melhor procurarmos um médico, pois pode provocar outros problemas de saúde. Estaremos a ser tóxico para conosco mesmo e para com os outros. Pois é. Agora, temos algo a dizer sobre o neurótico? Acreditamos que é o essencial, também não vamos tirar o poder. É muito profundo, porque quando dizes que todos somos neuróticos, eu fico... Onde é que está a minha neurose? Acho que cada um tem que fazer uma análise individual. Tem que se interpelar. Tem que se interpelar. E até porque todas essas personalidades que nós vamos descrevendo, uns possuem com maior intensidade, mas queiramos ou não, todos nós, em algum momento, acabamos tendo um comportamento idêntico a uma destas personalidades que nós vamos descrever. Não significa que nós já somos pessoas tóxicas, mas é sempre bom estarmos alertas a estes sinais, no sentido de buscarmos sempre tratamento e não chegarmos ao ápice da questão. E a característica que te referiste quando falavas de que há pessoas que só ficam felizes quando são aprovadas por outras pessoas, são características muito comuns, porque atualmente as pessoas preocupam-se mais com a aparência do que com a realidade.
E é perigoso, não é? Procuram já a Perigoso. aprovação do público, né? Exato, exato. Aprovação do público. Quer dizer, se eu fizer isso, as pessoas vão achar que... né? Ele sabe que para poder crescer na vida tem que apertar o cinto, tem que, né, economizar, né? Mas para poder mostrar uma boa aparência, para ter uma aprovação social, ele comporta-se contrariamente aos princípios da boa gestão. Tem que esbanjar para impressionar as outras pessoas. Sim, e as pessoas neuróticas muitas das vezes não têm um comportamento bem definido, né? Num momento estão alegres, no outro momento estão tristes, num momento estão bem. Quer dizer, você nunca sabe qual é o seu real estado de espírito num determinado momento. E buscam vitimizar-se sempre. Né? Porque você tem mais dinheiro do que eu, então tens que me ajudar. Então, né? Julgando que é obrigação do outro prestar uma ajuda a ele. Né? Então é necessário que tenhamos sempre em conta essas características. Agora temos aqui o manipulador. Quem é o manipulador? É aquela pessoa, não é, que usa sempre certos artifícios com o objetivo de que os outros façam aquilo que ele quer. Ele faz tudo para os outros fazerem o que ele quer. Exatamente. E muitas das vezes utiliza um determinado erro que o outro tenha cometido para que esta pessoa haja a favor dele. E tem uma questão que me chama muita atenção. Nos relacionamentos, né? Exato. Existem muitos relacionamentos que existem, repito, né, na base da manipulação. Já não têm saúde para continuar, mas infelizmente, Você vê, pelo facto de um ser manipulador, então o outro tem de permanecer. Não é? você às vezes vê que, apesar dos maus tratos, a pessoa não quer deixar aquela pessoa. Não quer terminar o relacionamento. Infelizmente, né? Há pessoas que, quando você termina o relacionamento com elas, né, vem, chora, pede perdão das suas falhas, depois volta a cometer. Depois volta mais, começa a chorar, lágrimas de crocodilo, como se diz, depois volta a cometer. E a pessoa que vai perdoando está a ser sempre manipulada. Exato. E às vezes essa pessoa faz intencionalmente pelo facto de conhecer o ponto fraco da outra pessoa. Já dominou aquela pessoa. Exato. E é sempre importante que prestemos atenção aos kits ao kit de identidade dos manipuladores, né? Sim. Bernardo Stamateia traz esses kits e no primeiro diz que eles sentem-se sempre grandes e poderosos, quer dizer, por saber algo de si, por saber o teu ponto fraco emocionalmente, julga que é poderoso, porque acha ter o domínio completo de ti. Esse é o primeiro kit das pessoas manipuladoras. O segundo kit tem uma vida dupla. Okay. Os manipuladores têm sempre uma vida dupla. Num momento são uma coisa, no outro momento são outra. E carregam sempre grandes pesos. Não é? Grandes pesos, porque são pessoas que buscam saber sempre os pontos fracos dos outros para melhor atuarem, em vez de ajudarem aquelas pessoas. Então, isso, querendo ou não, acaba sendo peso para eles. Porque querem sempre saber muito da vida dos outros e pouco cuidam das suas vidas. Talvez a vida dele é manipular. Infelizmente. Resume-se nisso. E sentem inveja facilmente e são pessoas bastante improdutivas. Mas não acha que nós, em algum momento, já fomos manipuladores? Porque veja lá, por exemplo, quando crianças, né, você quer uma coisa e tem que chorar. Acho que as crianças são manipuladoras também. Mas essa é uma manipulação natural e inconsciente. Você quer mamar, chora, finge que está muito triste e tal, te dão alguma coisa. Não, mas essa é uma manipulação natural ao ser humano e inconsciente. E por conta disso é que os pais, quando notam que a criança vai já fazendo disso uma profissão, vão dando aí certos corretivos. Agora, já numa idade da razão, as pessoas comportarem-se desta forma, já é uma personalidade tóxica, já é uma questão doentia. A tendência das pessoas é comportar-se de uma forma, né? Mas quando, por exemplo, alguém pede uma esmola, né? Nós, já aqui, por exemplo, na nossa cidade, existem pessoas que pedem esmola, mas não merecem, né? Porque a pessoa também merecer a esmola. Sim. A pessoa vem, te manipula, né? Conta ali uma história triste, você entrega a esmola, afinal era tudo mentira.
E veja, até já aconteceu comigo que uma pessoa pediu-me pela primeira vez a esmola, contou uma história, eu entreguei. No outro dia, no mesmo local, voltou, contou a mesma história, eu olhei para ele e dei conta que lembrei a cara daquela pessoa. Ele disse, não, você já me disse essa história no dia anterior. E como é que hoje você conta a mesma história? Isso também é uma forma de manipulação, não é? Sim, porque muita gente, mais do que ser pobre materialmente, pobre de virtudes. Ou são pobres em termos de virtude, são pessoas bastante mesquinhas e é necessário que o nosso internauta saiba, não é, distinguir quem realmente precisa de uma ajuda e de quem não precisa, porque hoje temos falsas pessoas que se apresentam como necessitadas por não terem vontade de trabalhar. Né? Você vê uma pessoa, digamos, anatomicamente bem constituída e com um físico saudável, Às mas vezes que, robusto mesmo sim, também. procura viver na base de estender a mão. Às vezes é mais musculoso Sem se, que nós. sem se esquecer que tanto quem estende para pedir e quem estende para dar, em algum momento acabam se caçando. E veja que há um anúncio da Polícia Nacional que diz que, olha, quando estiveres a viajar e alguém tiver a pedir ajuda, né, por exemplo, boleia, é melhor não parares. Sim, porque hoje há pode muita ser gente Pode ser mal. uma armadilha. Eu conheci alguém muito próximo que perdeu a vida numa dessas vias. Ele era camionista e haviam aí jovens estendidos. Então, como humano que era, sentiu-se tocado a prestar uma ajuda. Infelizmente, eram humilhantes. Então, tão logo ele desceu, pegaram na pistola, deram aí tiros e tal, para tirar as coisas e foram. E essa pessoa, infelizmente, não acabou por resistir. Então, tenhamos muito cuidado quando formos interpelados para prestar uma ajuda, porque, infelizmente, muitas pessoas escondem a sua pobreza intelectual, a sua pobreza em termos de virtude, em pobreza material. Não é? Então, é necessário que prestemos atenção a isso e também, no sentido de ajudarmos essas crianças que estão nas ruas, evitemos dar dinheiro. Porque hoje temos crianças que o Estado, em algum momento, terá já feito um bom trabalho, colocando-os num orfanato. Houve pessoas que, em algum momento, já os acolheram, mas por causa do vício de estar na rua, do dinheiro fácil, saem dessas casas em que se calhar tinham uma condição minimamente aceitável e vão para a rua. E estão aí nos semáforos, estão constantemente a pedir, às vezes usam as suas avós, às vezes nem são suas avós, pegam uma mais velha qualquer aí que também, infelizmente, mais do que pobreza material, é pobre de espírito, é pobre de virtude e carregam-na e ficam aí nos semáforos. Então, nós ao darmos pensamos que estamos a ajudar, estamos a dar um apoio, mas estamos a retardar a mudança desta pessoa. E, às vezes, nas padarias, o que essas crianças fazem? Vem alguém, pede um pão, põe no saco. Vem mais outra pessoa, pede um pão, põe no saco. No fim das contas, ele sai com mais pães em relação a todos os que passaram aí a comprar. Quer dizer, egoísmo. Sim, é isso. Mas não acha que esses comportamentos acabam por prejudicar as pessoas que realmente precisam? Porque, vê, às vezes você está a viajar, alguém está a pedir ajuda e merece mesmo ajuda. Mas como já tens um preconceito, né, de que essas pessoas provavelmente são humilhantes, você passa assim a ajudar aquela pessoa. Sim, mas isso é um trabalho que todos nós devemos levar a cabo, não é? Sejam os professores, sejam os ativistas sociais, sejam os médicos, porque conhecemos países tão pobres materialmente, mas o país anda porque as pessoas são ricas de virtudes. Sim. E hoje por hoje, as pessoas que realmente necessitam acabam por perder a vida por conta dessa mesquinhez dessas pessoas pobres de espírito. Então é necessário que nós não corroboremos com essas atitudes, denunciemos, e se for alguém muito próximo a nós, corrijamos, falemos a verdade, para ver se mude, porque eu tenho dito assim às pessoas, tenha muito cuidado em prejudicar alguém, porque quando prejudicas alguém que tem um coração de ajudar, você não está a fechar só uma porta, você está a fechar milhares de portas, ou milhares de portas, porque estas pessoas ficarão receosas na próxima vez que sentirem-se interpeladas para ajudarem. Sim. E muitas das vezes nós não evoluímos por causa disso. Buscamos as ditas talas que em nada ajudam, destroem as pessoas. Às vezes é uma pessoa muito talentosa, porque, queiramos ou não, nós temos de reconhecer
que há pessoas que são possuidoras de talentos raros. Mas é que esses talentos não servem só para elas, servem também para outras pessoas. E quando você mata esta pessoa, você está a fechar milhares de portas, milhares de oportunidades para outras pessoas. Então, deixemos desses hábitos maus, deixemos desses hábitos feios. Se tiver um coração de pedra, procure por ajuda para que o teu coração se faça carne. Se tiver um coração de inveja, mais do que invejar, admire. Porque podes aprender com aquela pessoa. Não mate. Então, é um apelo. Se nós quisermos um dia, digamos, conhecer uma Angola mais próspera. Porque muitas das vezes não é questões de recursos. Porque nós temos. Mentalidade, é a mentalidade tem que mentalidade. mudar. Exatamente. Ok, o autor traz como 12º tóxico o orgulhoso. O orgulhoso. Nosso irmão orgulhoso, né? E que se calhar todos nós em algum momento já teremos orgulhosos. sido marcados, não é, por esta personalidade tóxica do orgulho, não é? A Não, mas capacidade. existem aqueles que são orgulhosos todo dia, né? Exato. Não são uma característica daquele momento, mas faz parte do comportamento dele. E o que é que devemos fazer, né, para nos livrarmos dos orgulhosos? O mais triste é pensar que parte das guerras que o mundo conheceu foi por conta da estupidez do orgulho, né? Pois é. Parte das separações entre casais muitas das vezes é por causa do orgulho, porque ninguém quer dar o braço a torcer. Ninguém quer ser humilde. Exato. Por isso que eu tenho dito que um lar em que os dois tenham uma dose elevada de orgulho, esse lar a princípio está já condenado para o fracasso. E depois acabam por ser vítimas os filhos, né? Porque eu acho que é necessário que, enquanto humanos que somos, reconheçamos os nossos limites, a nossa imperfeição, e que nem sempre poderemos ter razão. E que nem sempre o que possuiremos será o melhor. Porque o orgulhoso é alguém, eu até diria, é um ser completamente ignorante e estúpido, porque não tem a capacidade de reconhecer que não é possuidor de tudo. Quer dizer, ele não conhece os seus limites. Exato. Né? E nem sabe que a existência dele só tem razão de ser porque também o outro existe. Sim. Quer dizer, ele tem sempre esse excesso de amor próprio, julgando que por si só se basta. Julga que tudo quanto pensa é o melhor. Os outros nunca têm esta capacidade. Julga que a sua maneira de pensar é a tal. Tem sempre a melhor ideia. Exato. E é um sentimento bastante destrutivo, não é? É um sentimento bastante destrutivo porque, mais do que não permitir dar oportunidade aos outros, muitas das vezes acaba cegando a pessoa que está nessa situação e cai num descrédito terrível. Então é necessário que, a todo custo, evitemos, não é, que sejamos possuídos por esse sentimento de veras negativo, que é o orgulho, que é um sentimento que causou muito mal, mas muito mal ao mundo. E se formos em questões bíblicas, vamos perceber e notar muitos episódios de orgulho, né? Muitos episódios de orgulho. Ok. Praticamente a sua exposição esgotou as minhas perguntas, né? Aqui todas as perguntas foram respondidas sem eu perguntar. Ok. Mas aqui o autor apresenta como último tóxico o queixoso. O queixoso. Quem é o queixoso, né? Aquele que queixa-se ou aquele que queixa o outro? Quer dizer, o queixoso, mais do que queixar o outro, queixa-se a si mesmo. É cego às oportunidades da vida. Em tudo, quer sempre buscar uma razão de não fazer as coisas. Há confusão entre o queixume, né? Aquele que se queixa, e o hábito do vitimismo. Sim, mas complementam-se. Complementam-se. Sim, porque se ficarmos um bocadinho atentos, perceberemos que, à medida que fomos descrevendo essas personalidades tóxicas, uma chama sempre a outra. Sim. Uma chama sempre a outra. E até algo que me chamou muita atenção é que há muita gente que junta todas essas personalidades, esses todos os elementos tóxicos no seu comportamento, né? Infelizmente. Ele é queixoso, ele é orgulhoso, ele é manipulador, ele é autoritário, ele é... Enfim, ele tem tudo, né?
quase que são características que podem coabitar no mesmo ser. E quando alguém acaba sendo, digamos, um ser possuidor de todas essas características, mesmo sem possuir o dito feitiço, é feiticeiro. Porque não tem como, Não, porque, olha, não tem como conviver saudavelmente com os outros. Nós não somos perfeitos, né? Provavelmente há uma característica que nós temos ali, né? Mas que não sejam todas, né? Pelo menos se forem 2, ou 1, ou 3, a gente vai poder superá-las. Agora, se temos as 3 características tóxicas, acho que é muita coisa. As 13, né? Sim, É muita coisa. Depois vamos ser totalmente tóxicos. Não, deves te considerar feiticeiro, mesmo não tendo feitiço, porque você não vai permitir que os outros vivam, então pouco também que a tua vida seja uma vida compartilhada e bem vivida. Mas, professor, queixar-se parece que é um hábito natural, né? As pessoas gostam de... Quando você perguntou, tá tudo bem? Não, pá, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não estou bem, assim mesmo. Não comi hoje. Parece que nós temos o hábito de queixar-se. Você acha que é natural? Em um e outro momento pode ser uma característica intrínseca ao ser. Mas quando permitimos que construamos a nossa vida na base das queixas, isso já não é normal. Porque isso nos paralisa. São seres que, independentemente das oportunidades que lhes é dada, não querem mesmo fazer nada. Porque acha que são sempre os mais tristes, os mais desafortunados, né? Exato, mas nós aqui precisamos perceber que, independentemente de uns sofrerem mais que os outros, a vida não é fácil para ninguém. É preciso ser otimista, né? Exato. Porque aqui o queixoso parece que é pessimista. É pessimista, né? E às vezes aqui confundimos os termos, claro. Há o pessimista, há o otimista e há o realista. Muitas das vezes é necessário e é bom que nos posicionemos neste meio, né? Então... Ok, mas do ponto de vista prático, quais são as consequências que o queixoso pode sofrer, mantendo esse tipo de comportamento? Primeira questão mesmo é ver parte das suas oportunidades fechadas, porque as pessoas deixam de acreditar em ti, né? Porque o queixoso é daquela pessoa que em algum momento diz que precisa de ajuda. Todavia, quando lhe é dada a oportunidade, não busca fazer as coisas da melhor forma possível. E quando é despedido, busca sempre culpar a terceiros. Então o queixoso também é medíocre. Exatamente, isso nós temos que, se formos tendo em conta, vamos perceber que uma característica chama sempre a outra. Agora, independentemente das tempestades que a vida nos possa oferecer, muitas delas, às vezes não procuradas, porque outros seres decidiram criar para nós, devemos sempre estar firmes. Devemos sempre buscar o lado positivo de tudo. Queiramos ou não, tudo o que nos acontece na vida é com o objetivo sempre de nos dar uma lição. Só que muitas das vezes, cegados pela raiva, cegados pela dor daquele momento, não conseguimos vislumbrar a verdadeira lição que esse acontecimento nos dá. Ok. Agora, no final, o autor apresenta aqui 2 capítulos que vamos aqui usá-los como conclusão do nosso podcast hoje. O primeiro, ele fala sobre o poder das palavras, né? Para Bernardo Stamateles, qual é o poder que as palavras têm? No princípio, dissemos que não é fácil, que na Bíblia, né, diz que Deus no princípio era verbo, no princípio era a palavra, não é? Isso na primeira parte do nosso... Exato, do nosso programa, que foi também bastante interessante. Convidamos o nosso internato a ir para lá, para ter essa sequência lógica. Então, vejamos, a palavra é como a abelha. Tem o mel, mas também tem o pico. Nós podemos usar a palavra como sendo um elemento mortífero ou um elemento criador de vidas, criador de paz. Cabe a nós escolher em quais das dimensões queremos nos posicionar. E é sempre bom, como humanos que somos, estar na dimensão do bem, do bom uso da palavra. Só que ele traz aqui 2 palavras que muitas das vezes consideramos antagônicas, o sim e o não.
E ele nos aconselha que muitas vezes é necessário que digamos um não cheio de convicção do que um sim cheio de hipocrisia. Porque boa parte das pessoas que não conseguem usar o não em certos momentos da vida são aquelas pessoas que não se conhecem. Porque quem sabe o lugar onde quer chegar, sabe as suas prioridades, facilmente saberá dizer não àquilo que não convém e não contribui para que atinja gradualmente os objetivos a que se propôs. Muitas vezes, nós temos pessoas, e eu muitas vezes já fui interpelado por muita gente, professor, dada essa tua maneira de sempre buscar e tal, que tal ser professor do ensino superior? Você fala, no ensino geral ou no ensino superior, não é só um é professor. E considero ajudar melhor o país cá na base do que lá. E queiramos ou não, enquanto não tivermos uma base de qualidade, jamais teremos um ensino superior de qualidade. E muita gente movida por essa dita boa reputação que os professores do ensino primário ou do ensino superior têm, acabam indo. E às vezes é medíocre para aquele nível de ensino. Mas é que move-se em função das palavras dos outros, porque não sabe onde quer chegar. Não sabe qual é o seu propósito de vida. Então, hoje é professor, amanhã é médico, depois é candongueiro, depois... Não sabe. Não sabe. Quer dizer, a tudo quer dizer sim. Não, mas não acha que isso tem a ver com o contexto? Porque, veja, se um salário não chega, é preciso acrescentar. Você é mesmo professor, que isso signifique você é fazer professor, mal às coisas, destruir a vida dos outros. Onde é que ficam as necessidades básicas? Primeiro está o mantimento. Né? Não, muitas das vezes não é pela necessidade básica. Você não consegue satisfazer todas as necessidades só com o salário só com o salário de professor, né? Só que o nosso problema é o quê? Nós estamos procurando o nosso problema é que nós estamos muito preocupados com o salário em detrimento da produtividade, porque o que vai fazer com que a nossa moeda ganhe valor é a produtividade. Nós temos uma economia totalmente dependente e não podemos esperar. Por quê? Numerariamente, se quisermos fazer aqui um exercício, nós vamos perceber que a nível, se nos compararmos com outros países, nós temos temos salários altos. Você vê a quem ganha 200, lá às vezes alguém ganha 30, números, 40 euros. Exatamente. Números, é isso que eu estou a dizer. De poder de compra, não. Mas isso é uma questão de produtividade, porque o que eu acredito é que mais do que condições salariais, nós precisamos de condições financeiras, ou mais de condições salariais ou financeiras, nós precisamos de condições de vida. Por quê? Você vai para certos países, as pessoas compram tudo a crédito. Mas isso é bom. E é saudável para a economia. O nosso problema é o quê? As pessoas querem ter tudo num fechar de olhos. Porque imagina, numa economia em que o funcionário público tem transporte, tem direito a transporte, tem direito à saúde, que eu não defendo muito os seguros, porque isso às vezes faz com que vá para baixo o setor público, porque você o que vê nos outros países é o quê? Tem um hospital público funcional, tem um sistema de transporte funcional, você pode não ter o teu carro, porque o carro, queiramos ou não, quando não é para fins de negócio, é pesado. Então, isso não cria qualidade de vida. Nós estamos preocupados com salários milionários, quando temos zonas em que com 1 milhão você sente-se o mais pobre do mundo, porque você não compra nada, você não tem realização nenhuma, não há luz. Mas para isso será assunto para um outro momento. Vamos aqui voltar no nosso assunto. Estamos a falar da gente tóxica. Mas isso acontece, sabes? Sim. Um assunto chama outro e vamos indo. Então, nós temos que ter, enquanto seres humanos, temos que ter essa capacidade de saber o que nós queremos, de saber os nossos propósitos. E assim saberemos quando usar devidamente a palavra não e quando usar devidamente a palavra sim. Tenhamos cuidado em dizer sim a tudo, porque muitas das vezes esse sim, dito por emoção e não por convicção, pode ser a bala que cedo nos levará à cova. Ok. Agora, como último capítulo, o autor apresenta livre da gente. Livre de gentes tóxicas, não é? Ele dá-nos certas sabedorias. Primeira coisa que devemos aqui aconselhar o nosso querido internauta é que você não pode viver num mundo como o nosso como um ser antissocial, porque por natureza nós somos seres sociais. Independentemente de em um ou outro momento termos sido feridos, terem
matado a nossa confiança em outras pessoas, mas ainda assim devemos acreditar. Existem pessoas boas. Existem pessoas de bom coração. E há pessoas que nessa vida passam simplesmente de uma carruagem para a outra com o objetivo de estenderem a mão a quem precisa. Há essas pessoas. E para aquelas pessoas que procuram semear sempre o mal, a maldade, deixem. Porque mais do que fechar uma porta para vocês, muitas das vezes fecham portas para milhares de pessoas. Mas é possível livrar-nos, ou seja, é possível nós estarmos livres da gente tóxica? Sim, quando agora com essas características que nós fomos descrevendo, certamente o nosso internauta saberá identificar cada pessoa, que tipo de personalidade possui e saberá lidar de forma melhor com estas pessoas, porque muito bem diz o autor que busca, não é, descrever tais personalidades para que identifiquemos as pessoas que nos complicam a vida e nos relacionemos de forma saudável com aquelas pessoas que são boas, que não podem pagar por pecados alheios, por culpas alheias. E muito bem diz o autor, na introdução do seu livro, que há pessoas que têm medo de serem felizes por causa da culpa. E o autor diz muito bem que quando a culpa é de todos, não é de ninguém. Então temos de ter a capacidade de identificar de quem é a culpa. E é sempre bom que enquanto pessoas promotoras de certas virtudes, aliemos o nosso viver ou as nossas palavras ao nosso viver. Que eduquemos mais com atitudes do que com palavras. E que tenhamos essa responsabilidade de quando somos superiormente hierarquicamente superior a outros, de sermos modelos, de criarmos um ambiente saudável em que cada um tenha o básico para comer e busque aprimorar cada vez mais as suas capacidades. Assim, não sentiremos culpa quando alguém estiver a sofrer por culpa própria, porque muitas das vezes nós não conseguimos comer em paz porque nos lembramos facilmente das crianças sem abrigo. Religiosamente, isso é saudável, porque um ser humano, quando tem essa capacidade de se interpelar por conta de uma situação não muito boa do seu semelhante, é bom. Mas quando não conseguimos ter um filtro, ter uma barreira, acaba sendo prejudicial para nós mesmos. Porque acabamos não aproveitando o que com muito suor, dignidade, conquistamos. É difícil. Mas, acima de tudo, sejam felizes. Sejam felizes e sigam os conselhos do professor Moisés Kanjeke. Agora, queria só deixar um último repto. Nós, às vezes, temos aquela ideia de que é necessário que rejuvenesçamos a função pública. Não, assim, não consiste simplesmente em tirar pessoas com uma idade avançada e colocar pessoas com idade menos avançadas. Até porque temos muitos jovens com muita pouca idade, mas com pensamentos caducos e terríveis do que o velho. Não pode ser no sentido de idade, mas no sentido de ideias, no sentido de um coração bondoso. Porque temos jovens que, quando você está ao lado dele e ouve os seus propósitos de vida, você diz, ai meu Deus, se eu tivesse o poder de abrir um buraco ali onde ele está e entrar, seria melhor. Porque você vê que quase que o ideal todo é viver na base de prejudicar os outros. E é triste, não é, o nível de jovens que vão caindo para o alcoolismo. E se continuarmos assim, será difícil dizer que teremos uma sociedade saudável. Independentemente dos indicadores não serem bons, é necessário que acreditemos nessa nossa nação, nesse nosso país que é Angola, nessa nossa província que é o Ambo. Porque não há melhores pessoas, senão nós mesmos, que podemos fazer e criar uma sociedade, uma Angola, um Ambo saudável. Não há. Sim, não podemos esperar que os estrangeiros façam isso por nós. Nós devemos ser os promotores. E agradecer o Fernando com essa iniciativa, porque está a ser um promotor para o bem, está a ser um promotor para a mudança cá no Ambo. E eu conheço muito bem e sei que foi sempre um dos teus sonhos. E não tens noção da dimensão de quantas pessoas você está a ajudar, de quantas pessoas você está a atingir. Então, continue, dê o seu apoio, mais do que invejar, admire, e se alguma dúvida ocorrer, pergunte para que aprenda.
Bons conselhos. Relativamente à parte que nos toca, eu acho que... Bem, nós estamos aqui para fazer podcast, né? Estamos aqui para fazer nosso trabalho e esperamos que, né, esteja a servir para alguma coisa, né? Temos um país que precisa de evoluir em muitos setores e o que é que vamos fazer? Fazer aquilo que gostamos de fazer e esperamos que isso seja suficiente para contribuir para alguma coisa. É só isso que nós temos para dizer. Mas muito obrigado, professor Moisés. Nós teremos mais podcasts contigo, porque tem muito para nos passar e nós não vamos conseguir esgotar todas as suas ideias num só podcast, porque é um homem que sempre vai buscando novos conhecimentos, sempre a ler livros, a fazer pesquisas. Isso é que nós queremos e também queremos, né, fazer com que as suas ideias cheguem até mais longe possível, né, compartilhando aqui no nosso programa. E você que está lá em casa, você que está nos assistir, nos ajude, compartilhe. Aqui não tem outra coisa. Se quiseres nos ajudar mesmo, é só isso. É só mesmo pôr um like. Nós não vamos mandar o IBAN nem nada, né? Infelizmente nós não precisamos, né, de mandar o IBAN. Esse não é nosso objetivo. Nós vamos pedir que coloque um like, compartilhe, né? Inscreva-te no canal. É só isso que nós queremos. Faça isso por nós e já estarás a nos ajudar bastante. Porque nosso objetivo é que mais pessoas possam nos assistir. E se fizeres isto, o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e vai entregar para mais pessoas. Se não fizeres, felizmente não vais ter como nos ajudar. Voltando ao professor, nós estaremos juntos no próximo podcast. O professor acho que trará aqui um novo livro. Hoje terminamos o magnífico livro de Bernardo Stamatelas, um livro rico. Para quem ainda não leu, aconselhamos que vá ler. Faz bem, ler faz muito bem. Faz bem à saúde mental principalmente. E é isto, professor. Estaremos juntos no próximo episódio. Exato. Deus queira que possamos gravar milhares de episódios juntos, né? Porque é isso que nós queremos. E assim vamos fazendo o nosso trabalho. Obrigado. Então, foi mais um podcast. Eu sou Fernando Gissing e estamos juntos.